Estamos aqui reunidos mais uma vez, né, junto para tratarmos de mais um assunto ainda sobre a questão de segurança. Tá? É um evento promovido pela COP-TI. A COP-TI nada mais é que uma união de diversas empresas de TI, do Brasil todo, tá? Que a gente se reúne há mais de anos, né? E ultimamente a gente resolveu tratar de assuntos sobre segurança, né? E a gente viu que isso é importante, né? E resolvemos divulgar, né? E hoje, tá? A gente vai tratar de mais um dos nossos tópicos, tá? E um dos frameworks de segurança que a gente está usando como base de estudo, né? E para divulgação, né? É o framework do CIS, o CIS Control versão 8, tá? Que ele é baseado no NIST, né? O NIST nada mais é que como fosse uma ABNT americana, então onde lá eles ditam as normas americanas, né? Uma delas são as normas de segurança na parte de TI, e o CIS pegou essas normas e criou um framework, né? De mais fácil interpretação que se for apenas ler as normas do NIST. Então, o CIS separou em 5 grandes grupos, né? Então, a gente fala que é quase fosse um círculo, uma espiral, um círculo sem fim, para dizer a verdade, né? Segurança hoje é um item sem fim, a gente tem sempre tem que estar analisando. Então, temos os grupos de identificação, de proteção, de detecção, responder e recuperação. Então, são assim que estão divididos os assuntos, né, que o SysControl utilizou para criar seu framework. Baseado nisso, tá? Então, o SysControl ele criou ao todo 153 itens que têm que ser analisados, tá? Que no ponto de vista deles, para abranger de uma forma genérica, são 153 itens. E esses itens, tem uma coisa que eu acho bem interessante do SysControl, tá? Ele dividiu em 3 grupos, o IG1, IG2 e IG3. Tá? E a gente adota os grupos conforme o nível de maturidade de cada empresa. Tá? Então, o grupo IG1 vai para um começo, né, de quem está começando na parte de segurança, até o IG3, onde engloba todos os controles. Né? E no nosso mercado, normalmente, que hoje que nós atuamos dentro da COP-TI, a maioria das empresas atua com empresas de pequenos e médio portes. Então, o grupo 1, ele casa perfeitamente. Tá? Em alguns casos, a gente chega a usar itens do grupo 2 e 3 para algumas análises um pouco mais profundas. Né? E no decorrer das semanas passadas e das semanas que vêm, em cada semana a gente vem tratando de um assunto, né, de um grupo de controle dentro do CIS. E hoje o grupo que eu fiquei encarregado de apresentar é o grupo 11, que para mim eu acho que é os mais importantes, né, de todos eles. Tá? Porque ele é o item que vai realmente salvar a gente. Em caso dos itens passados não tem surtido efeitos, né? E isso é uma coisa que é interessante do SysControl, se a gente for aplicando o framework do SysControl, ele é mais ou menos, tem uma ordem seguida, assim, tu vai no grupo 1, vai no grupo 2, grupo 3, e assim vai indo. Né? E o grupo 11, para mim, é o que salva todos os demais. Tá? Então, ele trata basicamente de recuperação de dados, ou seja, backup. Então, nesse grupo, a gente tem 5 itens de controles. Tá? Normalmente são itens de controle de recuperação. Tá? Ele tem um item que é da parte de proteção. E uma coisa que me chama a atenção desse grupo é um dos poucos grupos de trabalho que quase todos os níveis do SysControl abrange quase todos os controles. Né? Tem apenas um item de controle que não está no G1, que, na minha opinião, deveria estar também. Tá. Então, basicamente, esse item fala o seguinte:
Tu tem que ter backup. Tu tem que saber do que está fazendo backup. Né? Tu tem que proteger esse teu backup. Né? E tem um último item ali, que é o testar a recuperação, que teoricamente não está no IG1, que no meu ponto de vista, ele tem que ser feito por todos, não só pelas grandes empresas ou pequenas empresas, mas todo mundo tem que testar o backup. Né? Não pode testar o backup só no momento, quando for preciso, tá? Que é no momento de recuperação. Né? E uma coisa certa, né? A gente usa o backup no momento da recuperação, a gente não usa o backup no momento em que a gente está fazendo o backup. Então, vamos lá, então. Tá? Quando a gente vai iniciar a rotina de backup, a gente tem que estabelecer um processo. Né? Tem que saber o que a gente tem que fazer, backup. Tá? Então, vamos lá, então. O que salvar? Tá? Nem sempre é necessário salvar tudo. Tá? Então, por exemplo, nossos clientes, normalmente, eu não faço backup de todas as estações. Né? E se eu faço backup de algumas estações, eu não faço backup dela inteira, eu faço parcial. Tá? Normalmente o foco fica nos servidores, sempre os backups, né? Porque é ali que se concentra a grande massa de dados e de informações. Como eu recupero esse backup? Então a gente tem que saber como é que funciona o processo de recuperação. Eu tenho que testar, tenho que simular isso de vez em quando, o processo de recuperação. Quanto eu perdi, isso é uma questão, cara, que às vezes nos tira assim, dá uma pulga atrás da orelha sempre. Então tá, porque quando eu vou para um processo de recuperação, alguma coisa eu perdi. Né? Então, isso depende da janela de tempo de backup que eu vou falar isso um pouquinho mais adiante. E outro ponto importante, quanto tempo eu demoro para recuperar a informação perdida e a informação necessária para mim poder continuar a minha atividade. Tá? Então, agora a gente chega na sigla que é para nós, RPO e RTO. São pontos que a gente leva em consideração que muitas vezes os clientes não se dão conta. Né? E basicamente dizem duas coisas, é o seguinte, qual é o tempo que eu posso voltar atrás no momento de recuperação, que é o RPO, tá? E o segundo tempo é quanto tempo eu vou levar para chegar naquele tempo, que é o RTO. Tá? Então, são dois pontos que a gente leva em consideração no momento do backup. E, Henrique, me ajuda aqui, vamos lá. Se a gente for perguntar para um cliente qual é o tempo que ele quer, né? Qual é o tempo que tu quer voltar atrás e quanto tempo tu aceita ficar parado até chegar a esse ponto? Qual tu acha que é a resposta que ele vai ter? O cliente sempre preocupa pelo preço, né? Quanto vai custar. Mais ou menos é isso. Ele quer que recupere tudo o tempo mais rápido possível, né? E normalmente mais barato. Normalmente é dessa forma. É basicamente isso que eu chego assim, o que é muito comum hoje em dia, né? Cara, a gente fazer o backup uma vez por dia. Normalmente à noite, né, quando se encerra as atividades, se faz backup. Então, num tempo de falha, num pior cenário, eu consigo voltar um dia anterior. Tá? Agora, será que o cliente aceita voltar um dia anterior? Será que um dia de trabalho dele, quanto custa isso? Tá? Tem técnicas hoje de backup que se pode fazer backups constantemente, sem problemas algum, mas tudo isso tem um custo. Né? Então, isso é inversamente proporcional. Então, quanto menor o tempo de recuperação e quanto menor o tempo, a janela de tempo para voltar atrás, maior o custo. Tá? Então, às vezes, chega num ponto que é o seguinte, que a gente nem fala mais em backup, se fala em replicação de dados. Né? Então, o custo aumenta. Né? Nem sempre se está disposto a pagar por isso. Mas são itens que têm que ser levados, né, ao assunto. E principalmente, sabe, Henrique, que às vezes eu vejo assim, é deixar claro.
Olha, cara, a nossa rotina de backup funciona assim. Eu consigo voltar backups de um dia atrás, 2 dias atrás, 3 dias atrás, e o tempo que eu vou levar para isso é X tempo. Isso é aceitável, sim ou não? Né? Isso que eu acho mais importante. Porque não chegar na hora do desastre, voltar ao backup e daí explicar para o cara: olha, eu vou voltar um dia anterior, mas para voltar um dia anterior, eu vou demorar 2 dias para recuperar todo o ambiente. Né? Eu não sei como é que vocês tratam desse assunto com os clientes de vocês também, né? Mas é importante, cara, e é nessas horas o bicho pega às vezes, né? Quando precisa de um backup, precisa voltar o ambiente e a pressão sempre em cima da gente. Rodolfo, essa parte do RPO e RTO ele é um ponto crítico ali quando vai se fazer a análise da implantação de uma solução de backup, né? Principalmente a parte de recuperação de desastre hoje também. Então, isso tem que deixar o cliente muito a par, porque isso aí vai estar muito relacionado à perda de produtividade dele, né? O tempo que ele deixou de executar o último backup é o número de tempo ali de informação que ele perdeu. E o tempo que ele demora a voltar à estrutura dele é o tempo que ele está lá, o tempo de downtime ali da empresa, onde ele não vai conseguir subir a estrutura de novo para seguir executando suas rotinas. Então, tudo isso é hora de trabalho, né? Então, se tu pensar o tempo que tu perdeu para trás lá no RPO, né, no caso, tu vai ter um retrabalho para lançar aquelas informações, por exemplo. E um tempo lá para subir novamente um novo servidor, uma nova estrutura, configurar RP e tudo mais, vai demorar 2, 3 dias. Tu tá com 2, 3 dias com o pessoal parado que tu vai ter que também retomar aquela atividade, fazendo uma análise bem rápida, né? Então, esse é muito importante para você tratar da criticidade do dado e da estrutura do cliente para saber como é que a gente tem que implantar uma solução de backup eficiente, né? Sim, sim, sim. Mas eu acho que é importante, Henrique, sabe, às vezes é deixar claro para o cliente, né? Ah, tu aceita esse tipo? Se ele disser que não, daí diz, beleza, então tá. Então a gente vai ter que investir mais na rotina, na ferramenta de backup para mudar isso. Tu aceita também? Né? Eu acho tudo que aquilo que é combinado é barato. Né? Eu parto desse pressuposto. Né? Porque vai chegar na hora da recuperação, o cliente pode reclamar, mas ele pode chegar, não, a gente acertou no ano passado, a gente acertou que a rotina de backup ia ser assim e que a previsão do tempo de recuperação era esse. E eu estou dentro do meu tempo ainda, sabe? Então, eu acho que tudo que é combinado Perfeito. custa barato. É que às vezes isso tem que acompanhar, por isso que é importante aquela parte da revisão, né, das rotinas de backup, justamente porque às vezes o contexto pode mudar, a estrutura do cliente altera, Sim, isso tudo tem que acompanhar, né? E o cliente, sim, é fundamental que o cliente esteja ciente da estrutura que ele tem e como é que está sendo implementado para fazer os ajustes, né, para evitar, né, tentar mitigar ao máximo ali da questão de perdas, né? É sim, fundamental. sim, fundamental, fundamental. Né? Mas, Henrique, às vezes eu falo às vezes para o cliente, cara, importante que a gente consiga recuperar, né? Melhor do que não ter isso de volta nunca mais, sabe? Apesar de às vezes demorar um pouco mais, mas ter a chance de ter os dados de volta, né? Então, sim, sim, perfeito. Vamos lá então. Cara, e como é que eu faço essa rotina de backup, né? Cara, tem N formas. Eu posso fazer até um copiar e colar para uma outra área, que pode ser um backup. Né? Mas o que a gente, eu digo, cara, evite tarefa manual. Né? Eu já peguei alguns casos seguintes, não, deixa que eu espeto aqui meu skin externo aqui, eu clico no botão agora aqui para fazer backup. Cara, isso não funciona. Não, ele pode fazer na primeira vez, segunda vez, na terceira vez, a pessoa não faz mais. Isso é fato. E a gente só descobre isso no momento que precisar o dado de volta. Tá? Então, evite tarefas manuais. Né? Utilize ferramentas que façam o processo de forma automática. Eu vou listar agora algumas aqui, tá? Vamos lá. Cobem Backup. Ele é free, de uso pessoal. Tá? Então, cara, tu tem uma maquininha pessoal lá, onde tu tem algumas informações pessoais tuas, né?
né? E tu quer salvar os dados, cara, o Kobe pode te ajudar. Ele vai, pega, ele bota numa outra área, tranquilo, né? O Bacula também é free, ele é muito usado nas plataformas Linux. Tá? Tem o MSP 360, tá? Henrique, é uma ferramenta que eu uso para os nossos backups de clientes, tá? Para ambientes menores. Tá? É uma ferramenta muito voltada para prestador de serviço TI, que é o nosso caso. Tá? Temos o próprio Azure Backup. Tá? Então, ele tem uma ferramenta que joga backup para nuvem e também tem um módulo que joga backup para nível local, para disco também. Tá? Temos o Acronis, tá? Ganhando notoriedade, Arcserve e o Vim, nem se falam, tá? Então, o Vim também é uma ferramenta que eu uso ela muito mais para ambientes complexos, tá? E tem algum ponto que eu quero chegar, é o seguinte, então, quando a gente está fazendo backup, a gente tem que saber do que está fazendo backup. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Vamos lá. Backup de Oracle, SQL, SharePoint, são backups de aplicativos. Eles têm que ser bem pensados. Não é só fazer o backup do arquivo do banco de dados que eu vou garantir a integridade do mesmo. Tá? Então, normalmente essas ferramentas requerem, esses aplicativos requerem algumas rotinas específicas de backups. Né? Ou seja, botar o banco em modo backup, ou fazer um backup dos archives, faz um archive, depois faz backup disso. Né? Eu tenho clientes com SharePoint. Né? O SharePoint é uma ferramenta que ela é difícil de manutenção. Né? Então, eu tenho que usar uma ferramenta de backup que reconheça o SharePoint e que faça o backup do SharePoint. Tá? Então, por exemplo, um Cobian, eu acho que um Baco, eu acho que também não reconhece, por exemplo, o SharePoint como backup, para backup essa ferramenta, né? Então, por exemplo, para esses casos eu utilizo o Vim. Então, o Vim tem um módulo para SharePoint, ele tem um módulo para SQL Server, ele tem um módulo para Oracle, né? Então, ele atua junto ao aplicativo, bota as ferramentas em modo de backup e backupeia, tá? Porque, então, importante, recado que eu quero dar, sabe o que está fazendo backup e sabe qual a ferramenta correta para usar para cada ambiente, tá? Então, isso é um detalhe importante. Programe a rotina com base na necessidade. Então, eu volto àquela questão seguinte, quantas vezes eu vou fazer o backup por dia ou por hora, tá? Então, já tive casos que a gente faz backup a cada 15 minutos. Tá? É uma preocupação importante de alguns clientes, tá? Eu fico pensando, eu não tenho clientes do mercado financeiro, por exemplo. Cara, esses caras, para mim, eles têm que ter backup a cada segundo, né? Ou tem que ter uma réplica em outro lugar lá a cada segundo, porque deve ter milhares de transações lá, transações importantes, né? Onde mexe com o dinheiro de outras pessoas. E eu vou dar aqui, ó, fique atento à questão do backup de banco de dados. Então, ela nem sempre a Wayne falando assim do Oracle Enterprise. Sim, o Oracle, mas daí tem que disparar uma rotina dentro do Oracle, né, Enio? É isso, né? Então, não adianta só fazer backup de ferramenta, backupear os arquivos do Oracle lá e achar que está pronto. Tá? A chance de voltar, né? Volta o arquivo, mas na hora de subir o banco de dados, o banco não sobe. Então, tem grande chance. Um último recado aqui, faça monitoramento. Né? Não adianta botar a rotina lá, né, e ver se ela está rodando ou não. E no monitoramento, eu acho que é importante incluir a questão também, não só saber se a rotina foi executada, saber se a rotina que está sendo feita ela é coerente, porque o ambiente muda. É que daqui a pouco o cliente botou mais um serviço de banco de dados, estava com o Oracle, agora botou mais SQL Server. E tu continua com a mesma rotina de backup. Eu vou fazer backup de todo o servidor. Pronto, mas lá no meio agora tem mais SQL Server. Então, acho que o monitoramento pode incluir se a rotina foi certa e uma revisão dessa rotina.
para saber se não tem nada fugindo ao backup. Tá, vamos lá então agora. Protegendo os dados. Vamos lá, Henrique. Eu sei que tem uma coisa assim que tu adora do backup, né, cara? Né? Para onde vai o backup, né? Exatamente, cara. Tem que se ater a isso aí. Onde é que o cara tá salvando o backup, né? Quando o cara faz as cópias de segurança e deixa na própria máquina, isso não é segurança nenhuma, né? É como tu botar a senha do cofre colada na porta dele. Cara, tem que ter isso fora. E aí eu gosto de usar aquela rotininha lá que o Rodrigo Gazola sempre aborda, né? Que é o 3-2-1. Então, tipo, tu tem ao menos 3 cópias dos teus dados, né? O original e mais 2 cópias. Ao menos 2 delas você tenha em mídias diferentes, em locais diferentes. E uma delas deve ser fora da empresa. Né? Então, tendo isso em mente, cara, você já vai ter as cópias, né? Vai garantir uma segurança maior ali onde os seus dados estão armazenados. Né? Cara, eu padrão fácil de seguir. É aquele velho ditado, né? Quem tem 2 tem um, quem tem um não tem nenhum. Então, fazer a cópia. Sim, importante. E isso vai estar no próximo slide depois, tá, Henrique? Tá? Mas então tá, aonde que eu estou salvando o backup? Né? Então hoje é muito comum a gente salvar o backup em disco externo. Tá? Eu não julgo que é certo ou errado, mas pelo menos tem algum backup. Mas o risco hoje, qual é o risco maior que a gente tem hoje, né? É de um ataque de ransomware. E se com o disco externo é bem provável que ele vai ser afetado também, o disco, né, num processo desses, ou seja, a gente perde backup. Então tem histórias que a gente já escutou de ataques que aconteceram que o próprio backup foi afetado. Vamos lá, o backup está na nuvem? Tá? Então hoje é um recurso que a gente usa cada vez mais. Então além do backup local, a gente joga para a nuvem também. Tá? O backup local, eu considero ele como uma primeira alternativa de recuperação rápida sempre. É muito mais fácil tu ter um backup local e recuperar dele do que por recuperar da nuvem, né, para local, né, por causa da questão de tempo, né, de download das informações, tá? Mas tem que ter os dois. Aí entra exatamente naquela questão do RTO, né? Que é o tempo de retorno. Então, você tendo um backup Retorno. local, você consegue uma recuperação muito mais rápida, dependendo do volume. Sim, sim, sim. Tá? E vamos lá, e o backup ele é granular o suficiente para recuperar um arquivo? Tá? Henrique, sabe, essa é a briga que às vezes eu tenho, por exemplo, backup de um SharePoint da vida, tá? E aí que eu falo que entra a ferramenta correta. Ou até um backup do Oracle. Daqui a pouco o N até vai poder me dizer, cara, eu preciso voltar ao backup do Oracle, mas é de uma tabela só do Oracle que eu preciso voltar, ou só de uma linha de uma tabela. Cara, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho backup só do banco inteiro. Né? Então, a ferramenta é fundamental nesse ponto de escolha. Tá? E a gente tem que pensar na ferramenta não na hora de fazer backup, é na hora de recuperar o backup. Né? Para saber se ela tem esses recursos. Então, cara, a gente tem situações dessas, às vezes do SharePoint, né? Aonde o cara bota um arquivo dentro do SharePoint. E por alguma forma eu preciso voltar um backup somente naquele arquivo. Tá? E como é que eu faço isso? Vou dar um outro exemplo, né, Rodolfo, às vezes, quando vai fazer o backup do host, por exemplo, de um Hyper-V, né? Sim, Faz backup de todas as VMs que estão ali dentro. Mas a ferramenta não te possibilita tu abrir o VHD da plataforma de backup e buscar um dado que esteja dentro dela. Né? Você vai ter que baixar todo o VHD para poder abrir aquele disco, poder buscar aquela informação ou restaurar a VM por completo. Né? Então isso também é um ponto, né? Algumas isso é ferramentas um, já fazem isso, já entram dentro da imagem e já conseguem puxar, mas nem todas têm esse recurso, né? Isso, Henrique, isso. Tá? Então, que nem eu falei antes, eu utilizo duas ferramentas de backup, tá? Então, eu uso o MSP 360 e eu uso o Vim. Então, quando eu vou fazer backup de máquinas virtuais e eu vejo que eu preciso de uma restauração granular de um arquivo ou não, cara, eu vou para o Vim. Né? Então, o Vim ele faz o backup da máquina como um todo e ele indexa, ele faz um índice
com todos os arquivos dentro da máquina virtual, eu consigo voltar somente aquele arquivo que eu preciso. Então, bate de novo, cara, a ferramenta que tu vai escolher é importante. Tá? E importante pensando na recuperação, não só no backup. Tá? E além do backup, vamos lá, Henrique, assim, ó, cara, eu tenho que ter confiança que naquilo que eu estou vendo no meu painel lá, o backup esteja ok, que realmente esteja ok. Né? Eu tenho que ter a integridade do backup para quando eu voltar, ele conseguir voltar. Né? E eu tenho que ter a disponibilidade, não, saber que ele está disponível para mim poder voltar. Né? E na confidencialidade, a gente tem muito importante o seguinte, cara, quem vai ter acesso ao backup também, à recuperação, né? Então, eu tenho alguns casos, alguns clientes que nem nós temos acesso ao backup. Tá? Então, nós pegamos um caso de LGPD, que está num escritório de contabilidade, né, que o cliente começou a avaliar assim, vocês fazem backup? Vocês são responsáveis pelo nosso backup? Sim, somos. Se vocês quiserem recuperar um arquivo, vocês conseguem? Sim, nós conseguimos recuperar um arquivo para vocês. E o cara falou assim, eu não quero isso. Fiquei assustado, né? Putz, então quem é que vai recuperar? Não, são vocês. Mas eu quero achar alguma outra forma. Então, essa forma que a gente fez foi o seguinte: nós criptografamos o backup desse cliente com uma chave que ele colocou. Então, a gente consegue recuperar o backup somente quando ele fornecer a chave ou a senha. Tá? Então, isso é uma questão importante que bate muito de frente com a LGPD. Tá? E a gente tem que estar bastante atento a isso. Esse é um ponto bem delicado. Tem uma questão, a ferramenta que eu utilizo hoje é a Covey, né? Ele tem também esse recurso, mas ele tem um código ali de segurança quando tu cria o backup. Se tu perder aquele código, tu nunca mais recupera, né, as informações. E tendo acesso na ferramenta de gerenciamento de backup, como o MSP, eu, acessando o painel, dando um comando de restore, eu só baixo no host onde está a máquina. Se eu precisar baixar um arquivo, né? Eu não consigo baixar para o meu computador. A gente só visualiza, Entendi. por exemplo, o conteúdo que está ali, e quando tu vai dar um restore, ele baixa para a máquina onde está sendo executado o local de origem, ou um novo local dentro da própria máquina. Então isso ele dá um pouco mais de segurança também. E no caso de um desastre, lá no caso, ele vai precisar usar uma ferramenta para fazer a recuperação do equipamento ou dos arquivos, e aí nesse equipamento precisa esse código. Esse código, então, fica com o cliente, né? Então, isso é muito particular de cada ferramenta, né? Cada ferramenta tem as suas formas, assim, de utilizar. Mas é um ponto muito importante esse dessa segurança, né? Sim, 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 sim. Opa, o Enio falou do Avamar, né? Eu não conheço a ferramenta essa ferramenta de backup. Né? Eu acabei ficando no Vim ali e focando em cima do Vim e acabei não olhando outras ferramentas, né? Então, essa ferramenta é uma ferramenta da própria Dell, para grandes ambientes, né? Sim, sim, eu já li sobre ela, né? Tá? Eu não sei para que destinos eles só fazem backup só pro data domain deles. Não, você pode escolher qualquer destino. Você pode jogar para nuvem, Azure, Amazon, ou um data domain, ou um storage, um NAS. O legal é que todos os clientes já vêm junto com ele, né? Então você compra uma única licença. Você não precisa comprar uma licença adicional para o Oracle, outra para o SQL Server, outra para AD, entendeu? Já vem todas. Entendido. O Vim também está vindo assim. Antigamente, quem vendia granular essas licenças sempre era a ArcServe. Não sei como é que eles estão hoje, né? Mas para cada conector, tu pagava um valor separado, né? Não sei como é que tá hoje o ArcServe. Eu usei muito tempo o ArcServe, né? E acabei migrando pro Vim daí. Não, o Avamar funciona dessa forma. Você pode baixar qualquer conector nele lá, já está disponível, entendeu? Hyper-V, VMware, qualquer um.
Entendido. Então tá, vou mudar segmento aqui. Obrigado, Daniel. Tá? Do Oracle que você perguntou também lá, ele se você consegue restaurar somente uma tabela, né? Isso. Essa parte aí, eu creio que nenhum software de backup faça, porque isso é uma questão já de DBA, entendeu? Quem vai fazer esse trabalho é o DBA. Você vai recuperar o banco e o DBA vai lá e recupera só aquela tabela que você precisa. Entendido. Cara, se eu não me engano, uma vez eu recuperei, mas isso era no tempo do ArcServe, eu consegui voltar somente com a tabela, mas essa tabela voltou em paralelo. Ou seja, ela não subscreveu a tabela que estava em Sim, loco, né? Porque depende muito de índices, né? É que às vezes uma tabela tem linhas que estão ligadas com outras tabelas, né? Então, às vezes, backup de banco de dados é algo um pouco mais complexo, né? por isso que é importante sempre ter o DBA, entendeu? Sim, com certeza, com certeza. Ô Henrique, cara, agora a gente chegou naquela tua regrinha lá que tu adora de falar sempre com nós aqui, né, cara? Então, vamos lá. Então, É, aonde a gente vai armazenar backup, né? Tá? Eu não sei, até deixa eu fazer uma enquete com vocês aí. Né? Quais são os destinos de backups hoje favoritos de vocês? Então, eu geralmente utilizo duas opções, né? Azure com o Vim local. Tá? Eu faço dois backups. E o Vim local é uma máquina com banco de discos, mais ou menos isso. Pode ser um HD externo, um NAS. Entendi. E mais o Azure no caso de ter sinistro, né? Sim. Algum sinistro. Viu, Enio, eu também, eu compactuo isso contigo também. A gente está até num projeto agora aqui, que é usar a questão de dados imutáveis com o Vim, né, a nível local também, tá? Tá. Tá, eu não sei, a gente nunca usou, é uma novidade que saiu agora, e um cliente nosso pediu para fazer esse setup, né? Estou bem curioso até para saber como é que vai ocorrer o backup imutável, né? Eu vou até Mas, testar essa funcionalidade aí. olha, se depois quiser trocar uma figurinha com nós aqui, eu gostaria, hein? Tá bom. Agora, para grandes empresas, o Avamar, por exemplo, o pessoal da Dell recomenda usar com data domain, né? Eu Sim. tenho, por exemplo, 72 terabytes de backup com um data domain de 16. E está ocupando só metade. Graças ao dedupe, né, cara? Graças ao dedup. Cara, E é rápido. dedupe faz milagre, cara. E é É bem rápido. incrível. Sim, com certeza. Ele faz backup de 25 VMs em 15 minutos. Com certeza, eu te falo, se faz muito rápido. Porque antes de fazer o backup, ele analisa para ver se tem alguma modificação, se já tem um dado que já foi backupeado e simplesmente só marca como backup. É, Dedupe é fantástico mesmo. O que eu gosto de fazer, então, normalmente eu jogo para disco local, né? Normalmente um NAS, e além do NAS eu jogo para nuvem, né? E na nuvem eu sou um pouco mais seletivo. Às vezes eu não levo tudo para nuvem, depende do caso. Né? Então, cara, o banco de RP e arquivos de Word, Excel, sim. Né? Mas normalmente eu não levo uma VM inteira para backup. Tem É casos caro, que né? é caro. É caro. É caro e dá muito trabalho na hora de recuperar, né? Ou seja, eu preciso só de alguma coisa para recuperar e ver um bolo todo. Mas temos casos, tá? Temos casos que a gente joga as VMs todas para a nuvem, tá? Porque com Vim, porque a gente quer, num desastre, recuperar da nuvem para a nuvem. Né? Ou seja, eu perdi o meu ambiente local.
Não tenho máquina para isso, para Você voltar sobe lá backup. na nuvem. Então eu volto da nuvem para nuvem. Sim, sim, essa é uma possibilidade que o Vim tem, tá? Não cheguei a botar isso 100% em prática. A gente voltou de NAS para nuvem, foi legal. Agora, da nuvem para nuvem, não. Isso aí, a gente não consegui testar isso ainda. Tá no nossa lista de testes que a gente está cobrando, né? Mas eu tenho que preparar o ambiente para isso, né? Porque até a ferramenta de gestão de backup que faz a orquestração, que faz a orquestração do backup, não tem que estar no ambiente local, tem que estar no ambiente na nuvem também, né? Porque senão, em caso de desastre, eu perco, até a gestão do backup eu também perco. Exatamente, tem que estar na nuvem também. Isso, na nuvem também. Então tá. O Henrique, me ajuda agora aqui, Henrique. Vamos lá então lá. A regra 3, 2, 1, Henrique. Lá, Isso então. aí, como eu tinha falado anteriormente, né, cara? Então, Isso. ali só exemplificando, né? Então, você ter a cópia original e ao menos mais 2 cópias, né, usar mídias diferentes, né, para você armazenar as cópias de segurança, e uma delas, né, você tem que ter fora do ambiente. Isso é para desastre físico, muitas vezes, né? Mas a gente vamos trazer isso mais para a realidade aí das pequenas empresas, que é normalmente o foco do MSP, né? O ponto de que a gente trata do armazenamento do backup, muitas vezes o pessoal contrata um Google Drive, um Dropbox, um OneDrive da vida, e tem ele como um repositório de backup. Né? E nós até a gente trouxe numa apresentação que a gente fez, né, Rodolfo, há um tempo atrás, os contratos de uso dessas ferramentas. Elas são ferramentas de armazenamento, não pode ser confundida com backup. Todos esses players ali, eles têm lá no contrato deles, eles não se responsabilizam pelos dados armazenados dentro das plataformas, eles orientam os clientes a fazer backup dos dados armazenados em nuvem. Então tem que ter muito entendimento nisso, porque às vezes eles contratam um Dropbox e querem manter aquilo lá sincronizado com o computador local para repositório de arquivos e acham que tem a segurança. E ali tem um outro ponto importante sobre isso, é que a credencial de acesso à conta onde tem esse gerenciamento, Google, Microsoft, Dropbox, né? Porque às vezes tu está utilizando lá, tu tem uma regra bacana que protege o arquivo e tudo, só que tu não tem um duplo fator de autenticação, por exemplo, naquela conta. Aí alguém vai lá, invade e baixa os teus dados, né? Ou vai lá e deleta os arquivos. Você não deixa aquela cópia imutável que o Rodolfo tinha comentado, né? Você poder ter acesso àquele repositório e poder acessar todos os jobs de backup individuais, você compromete toda a integridade do teu backup. Então é importante ter muito cuidado também nesse detalhe, né? É por isso que é importante usar ferramentas de backup que te ofereçam essas soluções e armazenem elas isoladas, né? Para você poder apenas resgatar essas informações, não ter acesso direto lá onde eles estão armazenados para poder manipular, utilizar aqueles jobs de backup, senão você compromete toda a segurança e integridade das cópias, né? Entendido. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês aí. Tá? Alguém usa fita ainda para backup? Eu uso. Cara, nem fita cassete não existe mais. Eu uso ainda fita. Tá? Então, às vezes o pessoal me chama de velho, sei lá o quê. Mas, cara, a fita ela é muito rápida ainda. Ela é fácil de externar, ou seja, muito fácil de levar para fora do ambiente, né? E ela é muito mais rápida de recuperar do que se fosse recuperar da nuvem, tá? Mas eu tenho 2, 3 casos ainda com fita, tá? Mas os clientes já avisaram. Cara, no dia que estragar a fita, não vão comprar uma nova, não. Mas enquanto tá lá, Rodolfo, estamos usando, tá? Rodolfo, Oi. o cliente que eu usava a fita até um tempo atrás, a gente tinha 2 cofres, um em cada sede, mas é aquele cofre à prova de fogo. Se o prédio cair, o cofre fica intacto. Entendeu? Entendido. Enio, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um cliente desses que tem um cofre desses, tá? Eu acho que quando eu for para lá, eu vou bater uma foto desse cofre e postar pro pessoal. Tá? Sim. Então, cara,
a fita LTO, ela não morreu ainda, né? Até esses dias eu vi uma reportagem ainda que ela continua evoluindo ainda também, tá? Já Então, está na 8? sim, sim, Verdade. sim. 8, né? Sim, já está na 8, se eu não me engano, já tem especificações já para as próximas versões também já, tá? Então, a fita LTO não morreu ainda. Você já usou com sistema robotizado? Tem. Bacana, né? Tem. Bacana. Então, o sistema robotizado que eu usei é pequeno, tá? É com 20 fitas e duas cabeças só, tá? Sim, Mas é é bacana. isso mesmo. Tu bota os cartuchos lá, tu programa na ferramenta, ele vai lá, puxa a fita correta, bota backup, tira, bota e vai embora, cara. Vai embora. Você só não pode perder as etiquetinhas de código de barra, né? Não, daí tá fudido, cara. Daí tu não se acha mais. Porque às vezes uma rotina de backup utiliza duas ou três fitas, né? Para fazer Uhum. backup. E na verdade é uma sequência, né? Cara, e se tu perde uma dos meio ali, cara, tu perdeu a sequência toda, cara. Então, então, cara, tem que tomar cuidado, assim, com isso. Tá? Mas eu uso fita e, cara, em alguns casos acho até importante, tá? Como uma questão de mídia. Tá? Mas cada vez mais o backup nuvem se tornou como um substituto para esse tipo de situação, tá? E eu acho que principalmente para pequena empresa foi a solução, tá? Uma pequena empresa não tem condições de comprar uma LTO, né, para poder externar o backup, tá? Dentro do Vim ali, se eu não me engano, tem uma opção que ele emula fitas, né? Não sei se você já viu. Cara, é o seguinte, eu usei uma ferramenta chamada, era uma ferramenta da HP de backup, cara. Putz, como é que era o nome? Como é que era o nome da ferramenta? Data Protector. Era, era da HP e depois foi comprada pela. Putz, a empresa que comprou a Novell. O que me lembra? Mas era uma ferramenta que emulava o backup. É As Lotus fitas, IBM, né? que emulava as fitas em disco. Ou seja, elas criavam um arquivo gigante que era o tamanho de uma fita. Então, cada arquivo era uma fita. E ele simulava isso como fosse fitas de gravação. E era assim que a ferramenta fazia backup em disco. Então, Engraçado. O Vim tem uma ferramenta que é de terceiros que faz exatamente isso. Entendido. Eu Quando nunca eu lembrar do usei. nome, eu te passo. Passa. Eu uso o Vim para backup em fita. Tá? Sim, no caso que a gente tem, sim, ele foi escolhido para fazer gestão do backup das fitas. Tá? Por exemplo, já que nem um MSP 360, que é a ferramenta que eu uso, ela não faz essa gestão de fita. Então, a gente utiliza o Vim. Legal. Tá? Vamos lá, o outro item lá, então, senão eu vou acabar me atrasando aqui no evento, tá? Cara, a gente tem que testar o backup, né? O backup está certo, tá? Ele vai funcionar no momento que eu precisar, como eu falei. Cara, o backup a gente usa não quando eu estou copiando os dados, e sim como eu estou recuperando. Tá? Então, constantemente a gente tem que simular backup e reavaliar ele. Tá? Aquilo que eu estou fazendo de backup cobre tudo que eu preciso, né? Simule a restauração de backups. Né? O Vim tem um negócio que é o Shared Backup, que ele automaticamente simula uma restauração de backup de forma automática. Né? Então tá. E Henrique, e a pergunta assim para ti, cara, tu falou antes, tá? Tá? E aqueles arquivos que eu boto no OneDrive, no Google Drive, Dropbox, estão 100% protegidos? Eu posso confiar na Cara. ferramenta? Aí que tá. É como eu mencionei antes, né?
Então a gente montou aquela outra apresentação, nós juntamos essa documentação ali deles, né, para poder fazer aquele comparativo. As ferramentas, algumas delas já oferecem, né? Você tem ali um período de retenção, você tem aquela cópia de sombra lá, o histórico de versão que ele armazena, mas aquilo não é um backup, né? Um backup é a cópia de segurança você transferir do ambiente onde ela está e armazenar em outro local. Né? Tanto é que eu ofereço hoje para os clientes também uma ferramenta, acho que vocês também já trabalham nessa parte, né? Que faz o backup do conteúdo armazenado em nuvem. Né? Então, todas as ferramentas, todos os meus clientes, a maioria utilizam o 365, né? E um ponto muito importante que eu precisei usar isso uma vez numa situação e reforcei o caso para o cliente, a parte do restore. Teve um caso que o cliente deletou um volume muito grande de dados lá no site, tá? Passou um tempo ali para recuperar aquilo. Aquela parte de restore de site existe, mas tem casos que não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas ela não se aplica. A ferramenta de backup, você só seleciona o conteúdo que você quer ali, conforme ele fez as copies, e dá um restore, dá um play, e é nuvem para nuvem o ambiente. Então ele já restaura, já deixa tudo disponível lá. Porque se você cair naquelas lixeiras dos armazenamentos de nuvem para recuperar arquivo por arquivo, é um absurdo. Né? Então, assim, não dá para confiar 100%. Tá? É interessante você ter uma segurança ali adicional nesses arquivos que estão armazenados ali. Então, eu acho que o recado, Henrique, que a gente tem que deixar é o seguinte, né? Que quando a gente vai analisar os backups, os dados para serem feitos backups, cara, o repositório em nuvem, ele também tu tem que levar em consideração para o backup também. Não, se aquele OneDrive daquela pessoa é importante, cara, ele tem que ter backup. Fato. Né? Eu tenho informações dentro do SharePoint ou dentro do Microsoft Teams, cara, ele tem que ter backup. Se são informações importantes, tem que ter backup. Né? Então, isso é uma coisa assim que o pessoal aos poucos está pegando, está se dando noção disso, né? Porque a única obrigação que as empresas têm de fornecer para ti é a estrutura. É a infraestrutura para ti armazenar teus dados. E eles deixam muito claro isso nos contratos. Né? Henrique, a gente deu o trabalho de ler os contratos desse, né? E eles dizem o seguinte, não, a infra é conosco. Os dados é com vocês. Vocês são os responsáveis pelos dados de vocês. Deixa eu fazer uma outra colocação. Tem uma analogia que se faz justamente nessa parte do uso de nuvem. Né? Nuvem é remota, na verdade, essa é a definição. Ela está armazenada fisicamente em algum local. Só que tem um termo que se usa que é a responsabilidade compartilhada. Tipo, eles te dão o espaço, mas você é responsável pelo que está lá dentro. E aí, fazendo uma analogia assim bem com carro, né? Que é mais simples. Quando você compra um veículo novo, a montadora te garante que o freio do carro funciona. O carro está 100%. Só que se você bater com o carro, você não pisou no freio e bater com o carro, a responsabilidade não é da montadora. Ela garantiu que estava funcional, só que você deveria ter pisado no freio. Entende? Então eles têm essa questão, eles te responsabilizam por te dar uma estrutura 100% funcional, e nenhuma é 100%, né? Convenhamos, sempre dá, às vezes, algumas falhas aí, que dá dor de cabeça pra gente. Mas eles te garantem aquilo lá. Então, se você não está armazenando da maneira correta, excluiu alguma coisa, perdeu sua senha, eles não são responsáveis pelos dados que estão lá dentro. Então, só fazendo essa analogia. Então, assim, lá é um local onde você vai salvar. Tá? Mas a proteção que você vai aplicar ali é por sua conta. O Henrique, deixa eu entrar num outro ponto importante, que eu fiquei surpreso esses dias, tá? Eu li uma reportagem de uma pessoa, tá? Que ela botou fotos nudes dele mesmo, dentro do Google Drive, e a Google bloqueou o acesso dele dentro do Google Drive, por causa dessas fotos que estavam lá. Tá? Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Né? Ou seja, então tem mais coisas no contratos ali que dizem que tem algumas coisas que não podem ser postas lá, e se forem postas, tu pode perder o acesso total, não só aquelas fotos, né? Ou só aquele documento, algo parecido assim. Tá? Então, um backup nesses casos talvez salvaria ele, talvez por causa de um ou dois arquivos ele perdeu acesso ao todo o restante. E foi uma coisa que chamou atenção, tá?
tá? Foi uma coisa que me chamou a atenção nisso, tá? O cara postou isso no Twitter, tá? Depois ele conseguiu de volta os dados, mas, cara, ele teve que entrar na justiça para conseguir poder trabalhar, porque ele tinha muito trabalho dele lá dentro também, então. E o recado que eu quero dizer é que, cara, façam backup sempre, né? Não hesitem, façam backup, né? Talvez não use nem hoje, nem amanhã, né? Mas garantam, tenham backup e testem por ele, né? Então tá, é assim que eu encerro hoje, né, essa apresentação aqui. Não sei se você tem mais alguma dúvida, algum complemento que gostaria de fazer. É aquela questão, é bem como eu falei antes, né? Quem tem dois tem um. Quem tem um não tem nenhum. E dá pra fazer outra analogia com o carro de novo, que é a questão do seguro, cara. É que dentro de contratar um seguro de um carro, né? A gente paga o seguro para não usar ele. Mas quando tu precisar usar, ele tem que funcionar, né? Se tu bater com o carro, né? Eu sei bem, o seguro tem que estar ativo, funcional lá para poder recuperar o teu bem, né? Teu ativo, vamos dizer assim. Então o backup você tem que ter ele. É o que você vai ter de segurança ali para poder recuperar ali as suas informações, proteger os seus dados. É fundamental. Falando em seguro, vocês têm. A gente que trabalha como autônomo, né? Vocês têm algum seguro de vida profissional? Eu utilizo o da Prudential. Eu tenho um que ele protege justamente, acho que é um dos melhores hoje. Eu achei que você ia mencionar um outro ponto. Nós temos um colega no CopTI, que é o Bittencourt, já participou, a gente já fez alguns eventos juntos, né? O Rodolfo também. Isso. Ele está se especializando com seguro cyber também. As seguradoras têm a parte de responsabilidade civil e outros, e agora também a parte de seguro cyber, tá? Isso é um ponto que eu acho que a gente pode abordar mais para frente, cara, numa outra live para o Bittencourt apresentar isso para os demais. Esse é um ponto bem interessante também e está ganhando um certo mercado e mais notoriedade agora, até por causa da LGPD também. Esse é um ponto bacana. Mas, enfim, Sim, voltando para a questão do seguro pessoal, sim, eu utilizo a Prudential, fazendo propaganda para eles agora. E ele cobra, até se eu perder um dedo, uma coisa assim, ele já tem uma cobertura grande lá. Eu não tenho. Tu tem aí no seguro de vida? Do Itaú, que é a vida Cara, profissional. eu tô negligente nisso. Eu já conversei com o pessoal da Production já uma vez, mas até agora eu não desembolsei ainda. Eu tô Ele falando tem isso porque um... Pode falar, né? eu tô falando isso porque eu rompi o ligamento do dedo. Então, Cara, ele tem, assim, ó, esse é um dos pontos que ele até, por ser da área de tecnologia, ele disse esse movimento de pinça, né, que a gente tem. Isso aqui ele considera como como é que eles chamam lá? Invalidez parcial, né? Então isso. tu tem um reembolso nisso também, no seguro. Só claro, né, agora que já rompeu, não adianta contratar o seguro, infelizmente. Mas tu não consegue arrumar? Não é possível uma Não, eu cirurgia? tenho do Itaú. Por isso que eu Ah, não. perguntei para vocês Tá, se não, vocês perfeito, utilizam. perfeito. Ah, não, Tem, ótimo. porque Não, tem muita gente ali no grupo que não conhece, né? sim, cara, as nossas mãos é o nosso trabalho, né? Imagina. A gente perde ali um movimento, perde um membro, como é que o cara vai conseguir trabalhar, né? A Prudential, eu lembro que ela foca muito nessa questão ali da atividade, do bem patrimonial e tudo mais. Então, justamente para te ter, até se eu estou hospitalizado há mais de 5 dias, eu acho que ganha um valor por dia ali, no caso, que o seguro me paga lá pelo tempo que eu fiquei hospitalizado. E até isso eles cobrem. Então, eu fiz isso depois do acidente que eu sofri, que eu saí de carro. Aí eu busquei fazer um seguro. Entendi. Pessoal, eu só vou para a gravação agora aqui, né, Henrique? Uhum, isso aí. Tranquilo. Então, bacana, nós já chegamos acho que já estamos no final aí também, pessoal. Chegando no final, né? Já deu 1 hora aí de live. Então era mais ou menos isso aí, nós cumprimos mais uma etapa aí da nossa semana aí de lives do CopTI. Acho que é isso aí. Falar um pouco de backup. Essa parte do seguro aí é bem legal, tá? O Gleidson comentou a questão que é importante para nós, com certeza cara. Ele faz muito sentido a nós utilizarmos essa solução do seguro cyber ali.
O Rodrigo tá participando aí também, cara. Agora que eu vi. Sim, Mas não sim, falou, o, não sim, falou nada. o Rodrigo não fala nada. Ele fica bem quietinho sempre. Mas vamos ver para o Bittencourt fazer alguma apresentação